Santo Carrilho salva o Corinthians mais uma vez. Esse pode ser o resumo aí desse jogo contra o América de Cali, onde o Corinthians fez um terrível primeiro tempo. O lance do gol já falou muito, né? Erro de posicionamento do Michael Gurrian, depois do Félix Torres com o André Ramalho, que o Félix Torres é um zagueiro insolente, né? O Corinthians hoje não tem zagueiros titulares. É incrível como a diretoria errou na montagem desse sistema defensivo do Corinthians. Mas vamos por partes. Você tá aqui comigo hoje, Gustavo Gomes. Já ativa o sininho, já segue a gente em todas as redes sociais, que a Fox Futebol tá em tudo. Mas vamos lá. Quando a gente olha primeiramente pelo primeiro tempo do Corinthians, a escalação quando saiu a gente já esperava, né, que seria um jogo ali muito difícil, um empate como resultado não seria ruim pela escalação e como é o Corinthians também nessas competições sul-americanas, a gente sabe que não dá para esperar muito, então quando essa escalação acho que o torcedor já assinaria um empate ali de 0-0, 1-1, que seja, beleza. Só que o problema não é só os jogadores que tem, porque aquilo que o Ramon tem mesmo, também não podemos achar que tá maravilhoso. O elenco do Corinthians hoje, além do time titular, para mim tem 3 ou 4 jogadores com muita boa vontade que entram nesse time e não... Assim, não dá pra dizer que mantém o mesmo nível, mas também não dá pra dizer que eles baixam tanto nível. Que é o Romero, Thales Magno, Breno Bidon e com muita boa vontade o Matheus Bidu, que eu acredito que não compromete, melhorou muito inclusive. Porque jogadores como Maicon e Coronado, apesar de terem nome, hoje eles não jogam, são jogadores imaginários, não conseguem jogar. Inclusive, só pra fazer um parênteses, a gente reclamava aí do Renato Augusto. Só que o Renato Augusto jogava 40 jogos por temporada. O Coronado joga metade dele e ganha o dobro. Então essa conta aí tá bem diferente. Mas enfim. Então quando a gente olha pro time ali, beleza. Era um time que tinha que ficar aguerrido, jogar no contra-ataque se tivesse uma chance de matar o jogo. O primeiro tempo não teve nenhuma chance. O time tava muito descompacto, desconecto, não conseguia acertar passe de 2 metros. Só que isso também por quê? Que aí vem aí a culpa do Ramon Dias, que não treina o time, ele não sabe ajustar a defesa, e a gente vê que é muito mais os jogadores que salvaram ele no passado do que ele que arrumou o time, porque a gente vê, quando ele tem um time mais modesto, você não consegue fazer nada. Ele toma vareio todo o jogo, principalmente nessas competições, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ele ouviu a palavra Copa, ferrou. Ele colocou o Michael de primeiro volante. Não é porque o Michael sabe sair bem com a bola que ele tem que ser primeiro volante. O próprio Rian, o José Martínez, que não são exímios aí de qualidade técnica para sair com a bola, mas eles podem fazer o que a gente tem no elenco. Mas aí vai lá e ele coloca o Michael. Aí você perde o Michael onde ele é melhor, que é realmente tentar puxar ali os contra-ataques, fazer um lançamento mais longo, mais preciso, e coloca lá e ele também não marca. Então você acaba perdendo 2 jogadores, com um a menos em campo. E outra coisa também, né? O posicionamento ali do Héctor Hernandes com o Romero foi outra coisa horrorosa. Eles não sabiam onde eles estavam, não conseguia fazer o facão, ficava do mesmo lado. Meu Deus do céu, foi uma bagunça terrível. Aí acaba o intervalo, 1-0 América de Cali, justíssimo, poderia ter sido até mais, né? Pela posse de bola, troca de passe, finalização pro gol, né? Ainda mais o Donelli, que é um chama-gol do caramba, incrível. Eu achei que o Ramon ia falar, não, vou corrigir meu erro, vou colocar pelo menos 2 titulares ali. Se ele colocasse um Bidon e um Yuri, já seria ótimo, porque o Carrilho a gente sabe que tava com algum problema e não poderia jogar mais do que ali 20, 25 minutos. Então beleza, só que não. Ele esperou até os 17 do primeiro tempo, inclusive o Corinthians tomou mais um gol, que estava impedido corretamente, anulado, só que tomou mais um gol, tomou sufoco, aí que ele mexeu no time. Quando ele mexeu no time, que eu falo, Santo Carrilho salvou o Corinthians. O Carrilho fez 3 jogadas, as 3 jogadas do Corinthians de perigo, que foram chances, sendo uma clara e a outro gol, saiu dos pés do Carrilho na mesma jogada. Bola na direita, ou ele faz uma tabela, ou ele cruza pra área, e aí acabou saindo o gol do Corinthians ali num desvio, uma sorte do Mateuzinho, e o Corinthians ainda foi perigoso no final do jogo, poderia até ter virado. Seria injusto, mas futebol na justiça e o Corinthians teve essa oportunidade. Mas, quando a gente faz o resumo, esse empate saiu com sabor de vitória para um time do Corinthians que, quando não conta com seus titulares, não joga absolutamente nada, e também não pode contar com seu treinador, que não sabe arrumar defesa, e treina muito mal o time. Realmente, eu acho que assim, o Corinthians deveria ter falado assim pro Ramon no final do Campeonato Paulista. Muito obrigado, Ramon, pelos serviços prestados. Agora coloca qualquer outro aí que saiba arrumar defesa. Porque hoje o problema do Corinthians não é criar. Tudo bem, quando não tem os titulares é normal, né? A qualidade cai um pouco, mas assim, a criação tá tendo. O meio de campo ofensivamente funciona. Mas a defesa, o sistema defensivo e os zagueiros tá péssimo, não vai chegar em lugar nenhum. Se o Corinthians não trocar esse técnico, o ano do Corinthians acabou no Campeonato Paulista. Pode falar feliz 2026. Essa é a grande realidade. E outra, né? Tirando o Ramon e tal, mesmo que venha alguém que arrume o sistema defensivo, o Corinthians hoje tem 5 zagueiros no elenco. Kaká, André Ramalho, Félix Torres, o Tchoca e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, com boa vontade, pode ser o único chamado de titular, porque é um cara bom nas bolas aéreas, não compromete ali a saída de bola, apesar de ser um cara bem lento, mas ok, não dá pra você ter só estrela no elenco. Os outros 4, ainda mais o André Ramalho, que não voltou de 2024, não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians no time titular. Talvez para compor elenco. Então, Corinthians, contrate um cara só no meio do ano, é o zagueiro, para tentar disputar algum título, se ainda estiver na Sul-Americana, né, que eu
Eu acho que a situação tá bem difícil ainda, porque o Corinthians agora na matemática precisa ganhar 3 jogos no mínimo e para garantir, sem depender de ninguém, empatar mais um dos 4 que faltam. Então é bem difícil. Depois de ter feito, para mim, até agora, os 2 jogos da Sul-Americana e os 4 jogos da pré-Libertadores, muito abaixo do time que a gente viu avassalador no final do ano passado no Campeonato Brasileiro e também nesse ano no Campeonato Paulista. Ah, beleza, nível diferente de campeonato? Ok. Mas a gente viu um time jogando muito mais bola, desempenhando e tendo resultado. Hoje, sai com um empatezinho que tá de bom tamanho. Fechou? Esse foi o nosso pós-jogo. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. E só para dar uma pitadinha aí pro derby, o Corinthians aí vai com alguns desfalques, o Palmeiras um pouco mais preparado. E para mim o principal, Henry Leri não deve jogar e é o único cara que parou o Estevão, que é o cara diferente aí do Palmeiras, né? Então vamos ficar de olho. Como o jogo não deve ser no Allianz Parque, eu aposto aí no empate. Fechou? Valeu, tropa. Tamo junto. A gente também tá no Instagram, no TikTok, no Kuai e no Facebook. Valeu, abraço.